Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniele Barros, sou a professora de vocês do componente curricular Práticas Pedagógicas em Ciências da Natureza e Suas Tecnologias. Hoje nós estamos iniciando o nosso componente curricular. Ele tem 30 horas a carga horária, referente ao quadrimestre 2020.2. Vou falar rapidinho um pouquinho de mim, quem sou eu, né? Eu sou Daniele, eu sou nascida em Itabuna, moro em Teixeira de Freitas há muitos anos, desde os anos 2001. Sou formada em Biologia, em licenciatura em Ciências Biológicas pela UNEB. Eu estudei no campus de Teixeira de Freitas. Fiz especialização na área de ensino de ciências, análise clínicas e gestão laboratorial também. Fiz mestrado na área de informação, comunicação e saúde e tenho um doutorado em ensino de biociências e saúde pela Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Eu estou muito feliz de estar iniciando esse componente com vocês. Peço desculpas porque eu não me sinto totalmente à vontade em estar usando câmeras para estar falando com vocês. Só que a gente sabe que o momento que a gente vive é um momento muito delicado na história da humanidade e a gente precisa tomar esses cuidados, ficar em casa ao máximo, evitar aglomeração. Então, a gente está buscando pensar em novas formas de, até mesmo no nosso âmbito da educação, né, de pensar em práticas pedagógicas, se valendo da tecnologia, dos recursos, para que a gente consiga, da melhor forma possível, superar os desafios metodológicos de aprendizagem, de ensino, não só nesse período de isolamento social, mas que a gente possa nos apropriarmos dessas tecnologias de forma que nos ajude, que nos aproxime, que seja algo que some. Como tudo na vida, existem limitações. Até mesmo a sala de aula presencial, ela tem uma série de limitações de recursos físicos, materiais, de formação. Porém, a gente vai fazer o nosso melhor. Quem teve a oportunidade de me conhecer pessoalmente sabe que eu sou uma pessoa muito acessível. Eu estou à disposição de quem quiser me chamar para conversar. Eu, ao final da apresentação, eu coloco os meus contatos. Também criei um grupo no WhatsApp para a gente ter essa acessibilidade de comunicação. Eu não sou muito de usar as redes sociais no sentido do WhatsApp, principalmente, para ficar jogando papo, né? Mas eu estou usando esse recurso para que vocês possam chegar de uma forma mais rápida e fácil até a mim, certo? Então, essa aula de hoje eu preparei com a apresentação do que foi planejado para esse componente curricular. Eu vou mostrar a ementa do curso, as metodologias que serão utilizadas, quais são as estratégias de avaliação, tá bom? Eu vou estar disponibilizando essa aula no canal do YouTube. Eu criei um canal ontem, só que, como ele foi criado recentemente, não pude fazer com que essa transmissão que eu estou fazendo agora, ele vá para o canal novo. Mas eu estou colocando isso no meu canal e depois eu vou migrar para o canal que é das aulas, certo? E a ideia, nesse primeiro momento, é apresentar o plano de curso e a gente, na aula seguinte, da semana que vem, depois da gente conversar através do WhatsApp em relação à plataforma, que eu tenho algumas ideias, a gente chegar em um consenso e combinar a aula síncrona para que todos possam acessar a aula para falar de si, para conhecer os colegas na tela, na próxima semana, tá bom? Então, eu vou começar aqui mostrando que... Então, primeiro eu vou falar aqui do sumário. Então, essa apresentação de hoje, ela
eu vou falar o que é o componente, eu vou falar da ementa, essa ementa, ela consta no PPC, que é o plano de curso. E vou falar também da metodologia, quais são os procedimentos de avaliação, falar de alguns acordos de convivência, de prazo, vou mostrar um pouco de alguns trechos de como esse plano de curso está inserido no SIGA e vou falar da bibliografia do componente curricular. Bem, quando a gente fala de um novo componente curricular, uma nova área de conhecimento, um curso, qualquer coisa que a gente vai fazer, é importante a gente se perguntar quais conhecimentos prévios eu tenho em relação a esse assunto. Então, quando eu trago aqui, é para a gente pensar, e aí eu vou estar puxando esse papo com vocês na próxima aula, que vocês vão estar comigo, né, trocando ideias. Eu vou estar perguntando quais são as expectativas que vocês têm em relação a esse componente curricular. Aqui na nossa formação e licenciatura em Ciências da Natureza, nós temos práticas pedagógicas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Cada prática tem um objetivo. Também gostaria de saber quais experiências vocês têm para contar em relação, se vocês já vivenciaram uma oportunidade de trabalhar em sala de aula, seja no ensino formal ou não formal de ensino. Então, é isso, eu queria ter esse feedback de vocês. Já vou, esse slide, ele vai retornar na próxima aula, quando eu vou estar ouvindo essa devolutiva de vocês. Então, continuando, aqui a gente chega na parte da ementa, né? Então, esse componente, ele traz, a gente vai trabalhar durante o componente. Quais são as concepções de ensino e aprendizagem em ciências da natureza e suas tecnologias? Como o estudante aprende ciências da natureza? Então, vou dar uma pausa aqui. Concepções de ensino e aprendizagem. O que você compreende que seria o processo de ensino, de ensinar e de aprender, certo? Nessa área de conhecimento, que são ciências da natureza e suas tecnologias. Vamos também fazer um estudo crítico dos temas estruturadores do ensino de ciência da natureza, analisando, ou, digamos assim, tendo conhecimento dos principais documentos oficiais e como eles abordam a questão da interdisciplinaridade. Ciências da natureza envolve biologia, química e física. Então, como esses documentos oficiais apresentam a relação dessas áreas de conhecimento que formam a ciência da natureza. Qual a realidade do ensino de ciências da natureza no espaço escolar regional? Então, aqui propõe que haja um diálogo com professores em atuação na rede pública de ensino. Como a gente está com essa situação de emergência sanitária, não está tendo essa aula, a rede pública de ensino ela está com as aulas suspensas, mas isso não impede que haja, sim, um diálogo entre nós e os educadores. E, por fim, a proposição de práticas pedagógicas para abordagem dos temas relacionados à origem e evolução do universo. E aí se relaciona com o fio condutor dos componentes curriculares que formam esse bloco do fio condutor que vocês estão matriculados, certo? Aí a gente chega aqui nos objetivos. Só um minutinho. Isso. Então, o que a gente pretende nesse componente? Contribuir para o processo de formação de vocês, que são futuros e futuras educadores, né, e educadoras, que através desse contato que a gente possa desenvolver habilidades para elaborar, planejar e executar planos de aula, né, que vocês vão aprender aqui, discutir conceitualmente o que seriam as ciências da natureza e por que é importante ensinar a ciência da natureza. Também vamos falar em algumas aulas sobre as epistemologias da educação e ciências da natureza. Vamos falar alguns apontamentos sobre o sistema educacional no Brasil e a realidade aqui no nosso município. Vamos também buscar contribuir para o desenvolvimento das habilidades de vocês, né, no sentido de lidar com escolas, professores e estudantes, sempre respeitando os contextos. Então, veja,
vocês não vão estar a campo, né, lá nas escolas, mas a gente vai estar discutindo esses assuntos e, principalmente, a questão da contextualização, certo? Quando a gente pensa num processo educativo contextualizado e não aquele que é imposto, tem que considerar a realidade das pessoas. Vamos também buscar conhecer os principais documentos que regem o ensino das ciências da natureza no contexto da educação. Essa questão dos documentos a gente vai ver ao longo de todas as práticas, né? Então, essa prática a gente vai ter um conhecimento geral, assim, um leque, assim como vocês também vão ter contato com um leque de metodologias que são usados, porém, a gente não vai aprofundar nesse primeiro momento, que é a primeira práticas pedagógicas. Primeiro, porque é a prática 1, então ela traz uma introdução geral, não aprofunda ainda nessas questões, e também por se tratar de um componente de 30 horas, então a gente tem que ser bem objetivo. O componente também visa contribuir no desenvolvimento da escrita acadêmica, da apresentação oral e utilizando estratégias da ciência e da arte para o desenvolvimento do componente curricular, que aí vai depender de algumas escolhas que vocês vão fazer na hora de desenvolver o trabalho final, que eu vou estar falando daqui a pouco. Então, qual a metodologia, né? Só um minutinho, deixa eu conferir aqui. Está tudo certo. Qual a metodologia que vamos usar? Então, em virtude, como eu falei, dessa emergência sanitária que a gente vive, da Covid-19, nossas aulas vão ser todas remotas. Alguns encontros serão síncronos, ao vivo, né? Ou, desculpa, síncronos, ao vivo, e algumas atividades vão ser assíncronas. Essa atividade, as atividades assíncronas, elas vão ser tanto gravações de aula, que eu posso estar disponibilizando como essa, que vai ser disponibilizada, ou atividade acadêmica programada, que é aquela que não vai ter necessariamente um vídeo para vocês assistirem, nenhuma aula gravada, mas vai ter uma recomendação de atividade, certo? Que é para ser feita de forma assíncrona, a gente não vai estar ao vivo junto. A gente vai usar, dependendo da atividade, né, o Siga, utilizaremos o YouTube, o WhatsApp, o Google Meet, o Jamboard e outros recursos que a gente achar necessários para o desenvolvimento das aulas e também para a nossa comunicação. A gente vai usar uma série de metodologias, depende da aula. Então, a gente vai usar discussão de textos, de filmes, de vídeos para a elaboração de um diário de análise crítica dos materiais indicados. Então, por exemplo, eu vou passar, nas próximas aulas, um episódio de uma série maravilhosa, que eu gosto, que eu já tenho esse link disponível, e aí eu vou mandar para vocês assistirem. Aí eu vou pedir para vocês fazerem comentários sobre esse episódio, o que é que chamou a atenção, né? Em alguns eu posso dar um roteiro para vocês responderem, em outros eu posso deixar mais livre, né? Para vocês só falarem quais foram os pontos desse episódio, desse vídeo que chamou a atenção. E aí seria a parte escrita, né? Então a atividade seria assistir o vídeo e fazer apontamentos. Esses apontamentos vão ser parte de um portfólio de atividades. Então, um exemplo, vocês vão ver um vídeo tal, X. Vai fazer os apontamentos desse vídeo e esse apontamento já é a atividade que vai compor esse portfólio. Mais adiante, eu vou passar uma leitura de um artigo. Então, vocês vão fazer o apontamento desse artigo, essa segunda atividade já é a página 2 desse portfólio. Ao final do componente, vocês vão ter, por exemplo, 5 atividades nesse portfólio, que aí é tudo. Ao invés de vocês sentarem e fazer um monte de trabalho de vez, eles vão sendo feitos aos poucos e vocês vão adicionando essas atividades que, ao final do componente, você vai ter a reunião de todas as atividades juntas, que pode ser, inclusive, um fanzine, que eu vou estar falando daqui a pouco. Vamos usar as tecnologias digital da informação e comunicação, não tem jeito, né? Como se fosse possível, né? Esse próprio papo nosso já está usando tecnologias. Metodologias ativas para o desenvolvimento das aulas. Então, de acordo com cada aula, eu vou estar usando alguns recursos. Inclusive, vamos ter uma aula em que a gente vai estar falando sobre o que são essas metodologias ativas, quais as opções que a gente tem. Então, eventualmente, a produção de recursos didáticos, aí a gente vai construindo junto, lembrando que
O plano de ensino, que é esse que eu estou apresentando para vocês, é uma proposta, a gente pode ajustar uma coisa aqui, outra ali, melhorar alguns pontos, tirar outros, então aqui é uma proposta, né? E, por fim, eu vou estar passando uma atividade final, que eu vou estar falando no próximo slide, que é a elaboração do plano de curso, que é uma das estratégias, uma das ferramentas que vocês vão aprender no nosso componente. Essa atividade, ela vai compor a atividade principal do componente que vai ser apresentada ao final. Essa apresentação de trabalhos, esse quadrimestre, por exemplo, eu, professora Daniela, estou dando 3 práticas. Práticas 1, que é essa, práticas 4 e práticas 6. Então, ao final, em dezembro, a gente vai ter a apresentação geral dos trabalhos de vocês. Vai ter a apresentação dessa turma, a apresentação da turma de práticas 4 e práticas 6. No evento que a gente, né, que seria a culminância das apresentações, que eu denominei de primeiro webinar discente, de práticas pedagógicas em ciências da natureza do campus Paulo Freire. Então, a gente vai se encontrar lá. Vai ser uma mistura. Eu vou pedir para vocês mandarem para mim as apresentações em vídeo, porém, o evento vai ser ao vivo. Então, a gente vai ter o evento síncrono, só que as apresentações vocês vão ter me mandado antes, para não ter risco, né, de ninguém ser excluído, minha internet caiu e deixar de apresentar, e no dia a gente vai passar as apresentações de vocês. Então, eu espero que vocês estejam tão empolgados quanto eu. Sumiu aqui, só um minutinho. Vamos lá. Então, aqui, falando sobre a questão da distribuição da nota, né? Deixa eu conferir aqui se está tudo certo, porque saiu rapidinho, né? Então, esse processo de avaliação, ele vai ser processual, ele vai acontecer ao longo do componente. Não vai ser uma coisa assim, hoje vai ter uma prova, não. Então, ao longo do componente, eu vou estar vendo quem está participando, né, se está engajado, participando. Então, na aula que vem, a gente vai ter uma discussão de um texto. Quem vai estar participando, quem leu, quem está trocando ideia. Então, é uma participação... na verdade, participação não, é uma avaliação processual. Então, durante todo o tempo, eu vou estar observando. Então, pontualmente, a gente vai ter a produção do diário que seria o portfólio, né, que é aquilo que eu expliquei, uma série de pequenas atividades, que na soma vai corresponder a 20% da nota. Teremos as atividades programadas, que são aquelas atividades que eventualmente são passadas, uma atividade extra, né? Então, além de uma atividade, seria uma atividade de fixação, enfim, a gente não está definido ainda. No caso dessa atividade programada não surgir, ela é incorporada, essa nota é incorporada no item 1, que é essa produção dos trabalhos ao longo do componente. O item 3, que é o trabalho principal, que é o que vai ser apresentado ao final, que é a elaboração de um plano de ensino, ou melhor, vocês vão conhecer o que é o plano de ensino e o plano de aula. Um plano de aula sobre o fio condutor. Então, os alunos que são do curso de licenciatura em Ciências da Natureza têm o bloco, então eles estão também matriculados no componente da professora Joana, que é sobre a origem do universo. Então, a gente tem, né, no nosso PPC do curso, esse pressuposto da avaliação conjunta. Então, o plano de aula que vai ser elaborado por vocês vai ter como tema o componente que a professora Joana está trabalhando, que é a origem do universo. Então, vocês vão aprender a elaborar um plano de aula e o tema a ser trabalhado vão ser temas correlacionados ao componente da professora Joana. A gente vai conversar mais sobre isso. E, por fim, tem a nota, então aí é 5 pontos, né, 50% da nota. E, por fim, o item 4, a participação no webinar discente, que vale 10% da nota. Eu até fiz um banner aqui para mostrar para vocês que a gente pretende esse webinar, porque, veja, o meu componente, os componentes que eu estou lecionando esse quadrimestre, ele está conectado com outros componentes curriculares pela essa questão do fio condutor. Então, eu tive que combinar com outros professores sobre essa data, e a gente chegou ao consenso do webinar acontecer dias 16, 17 e 18. A princípio, eu tinha colocado para janeiro, mas depois a gente chegou à conclusão que é melhor que sejam culminadas as apresentações ainda em dezembro.
E é bom para todo mundo, gente, porque quando vocês olharem no calendário, vocês vão ver que a gente só vai ter mais uma semana em janeiro e mais uma em fevereiro. Então, é melhor a gente resolver as apresentações em dezembro, e aí, quando retornar o recesso, né, do final do ano, quando retornar na primeira semana de janeiro, a gente vai estar fazendo os processos de encerramento. É o feedback, né, a correção dos trabalhos, a gente fazer uma análise de como foi o componente, o que precisou melhorar, precisa melhorar, o que foi legal. Então, quando chegar em 2021, que é o período de encerramento, a gente vai estar mais fazendo reflexões e análise e avaliações sobre como foi, né, o componente curricular. Então, é isso. Deixa eu checar se está tudo certinho na gravação. Voltando. Só um minuto, gente. Um minuto. Peraí. Sobre prazos de convivência, desculpa, acordos de convivência e prazos, né? Então, eu vou estar observando a participação de vocês, vai ter uma... Quando chegar na próxima aula que a gente vai estar junto, eu vou estar falando mais detalhadamente sobre esse trabalho final, porque vai ter a parte do trabalho que é escrita, que é o plano de aula que vocês vão mandar, e vai ter a apresentação desse trabalho. E eu vou pedir para vocês gravarem um vídeo, né, apresentando esse trabalho realizado. Então, eu vou estar avaliando como é essa apresentação oral de vocês. Se vocês têm em vocês, porque ao longo do componente a gente vai discutir algumas questões conceituais. Se vocês compreenderam alguns aspectos conceituais que foram trabalhados no componente. Vou estar avaliando a criatividade. Só para dar um exemplo, quando eu falo em correção conceitual, por exemplo, vamos dizer que na próxima aula a gente vai estar falando sobre ciências da natureza. E lá para frente, quando vocês forem apresentar o plano de aula de vocês, vamos dizer que a gente discute o que é ciências da natureza, quais são os conhecimentos que abrange essa área, quais são os conteúdos que são trabalhados no primeiro ciclo, no segundo ciclo, enfim, a gente vai dar um apanhado geral sobre isso na aula que vem. Aí, lá para frente, quando vocês forem apresentar o plano de aula, por exemplo, vamos dizer que vocês falam, porque ciência da natureza é biologia. Então, isso é um erro conceitual. Então, quando eu falo que eu vou estar avaliando a correção conceitual, é que a gente vai estar trabalhando ao longo dessas aulas alguns temas, conceitos, concepções epistemológicas. E aí, quando chegar na hora de apresentar o trabalho, eu quero ver como é que isso aparece em vocês. Se vocês vão estar dominando todos aquilo que a gente foi discutindo ao longo do componente, né? Outro ponto que eu vou observar, guardadas as devidas proporções, que eu sei que às vezes acontecem imprevistos, né? Em relação não só à questão da tecnologia, faltou energia, ou então a internet está ruim, não só isso, né? Às vezes a gente está vivendo um momento crítico, né? De pandemia, de vários problemas sociais. Às vezes a pessoa precisa estar unindo o estudo com o trabalho. Então, às vezes, em determinado dia, casou que você precisava fazer um trabalho, enfim. Ou alguém da sua família pegou Covid. E tanta coisa pode acontecer, né? Comigo, com vocês, Deus ajude que não. Mas o fato é que é difícil. Além disso, tem a questão de estar em casa, né? Então, além de ser alunos, professores, professoras, alunas, nós somos também filhos, mães, pais, sobrinhos, netos, e a gente está arrumando a casa, faxinando, aí um dia a gente faz compra, tem que limpar essas compras, quer dizer, tudo toma tempo, então nosso tempo, embora a gente esteja em casa, e de certa forma, e aí, fazendo um comentário, né, comparando com antes da pandemia, eu já tinha contato com alunos muito sobrecarregados, né? E às vezes tinha alunos que vinham de outras cidades para assistir aula, vinham de Itamaraju, de Alcobaça, quer dizer, ainda tinha o trajeto, o cansaço. Tinha gente que trabalhava e ainda vinha, pegava esse trajeto para chegar. Então, por um lado, isso melhorou no sentido de não ter esse deslocamento. Por outro, a gente está em casa, mas a carga está pesada, né? Então,
Enfim, eu compreendo, eu só acho, assim, que a gente tem que se organizar. Então, me colocando também, né, no lugar de vocês. Então, é bom, e aí fica a sugestão, né, cada um que sabe do que é melhor para si. É criar uma rotina, né, então as aulas estão começando, certo? Então, eu particularmente, eu gostava muito de dormir tarde, mas aí agora as aulas estão retomando, eu estou repensando a minha rotina, né? E esse dormir tarde envolvia estar trabalhando até tarde também, né? Então agora eu estou assim, não, eu vou trabalhar até tal hora. De tal hora a tal hora, que é aquele período, né, que eu... E o que não falta é trabalho. Aí tem um momento que é para estar com a família, que é na hora de jantar. Era muito comum o pessoal me chamar para jantar e eu estar trabalhando na hora do almoço. Então agora não, agora é a hora de almoçar. Então, deixa aqui e depois eu volto. Então, buscar esse equilíbrio, até por uma questão de saúde mental, né? E o professor é pesquisador, né? Particularmente, eu estudo muito antes das aulas, renovar as leituras, livros que eu já li sobre esses assuntos que a gente está tratando, revisitá-los, né? Então, tem toda uma questão não só de planejamento, mas de estudo, de buscar assuntos da atualidade para estar trazendo para vocês de exemplos, né? Então, tem tudo isso. Então, eu sempre... E não é só um componente, são três. No momento, eu estou com três, já teve momentos de ter mais. Então, tudo isso, mas eu busco fazer isso dentro desse horário que eu coloco de trabalho, porque senão fica aquela sensação que, na verdade, eu já estou sentindo, que é de estar o tempo todo trabalhando. E aí eu acho que vocês, enquanto discentes, também têm que ter essa busca de um equilíbrio, de uma saúde mental, né? A começar do número de componentes que faz, né? Não adianta você se matricular em vários e depois ficar sobrecarregado, né? Então, pensar nessas questões para você fazer menos, mas de uma forma melhor, ter uma qualidade de vida e aprendizado de fato. Outra coisa que eu queria falar é em relação, e aí eu vou estar falando isso nas próximas aulas conceitualmente, mas para dizer aqui, se o ensino presencial ele já pressupõe e já requer uma autonomia por parte do educando e da educanda, no ensino que envolve essa distância que a gente está tendo, é muito mais. Você tem que ter uma responsabilidade muito mais. Além disso, eu não sou daquelas professoras que ficam assim, e aí, você fez isso e tal, eu acho que vai muito de cada um. Então, por exemplo, eu coloco assim uma reflexão, já para a gente começar a pensar, né? O que você, enquanto aluna, está fazendo aqui, né? Na universidade, nesse curso de licenciatura. Pensar, você está buscando, e aí eu já vou dar uma visão minha, mas eu quero que você pense por você. Você está buscando uma formação profissional, e essa formação profissional provavelmente vai trazer uma realização na sua vida, tanto no âmbito profissional propriamente dito, quanto no âmbito pessoal de realização, para que você seja bom e boa naquilo que você faz, certo? Para isso, você tem que mergulhar. Então, nenhum professor é capaz de te dar o conhecimento, nenhum professor é capaz de te empolgar. Quer dizer, a gente faz a nossa parte, mas cabe a cada um buscar esse prazer, né? Essa chama. Então, quando a gente passa, a gente planeja o componente, a gente passa a atividade, a gente imagina uma série de coisas, vai depender muito de quem, que no caso são vocês, como vocês vão receber, como vocês vão fazer, vai mergulhar nessas propostas, né? Então, o professor, quando ele dá um componente, tem um grupo de pessoas que estão ali, vai ter alunos que estão lá por estar, porque ele precisa ter aquela carga horária, enfim, não é uma coisa que, nossa, eu quero muito cursar práticas pedagógicas, né? Então, às vezes, não é uma coisa muito das entranhas, né? Eu quero, mas tem aqueles que querem. Nossa, o que será que vai vir nesse componente? Eu quero aprender estratégias, enfim.
Então, cada um tem essa gana. Por um lado, e aí eu digo por mim, eu, quando eu era aluna da pós-graduação, tinha componentes que eu ia, meu Deus, não vejo a hora de começar. Quando o professor passava uma atividade, eu fazia da melhor forma possível, super empolgada. E tinha outros componentes que eu, ai, meu Deus, sabe, não sei, não estou tão empolgada. Eu, de certa forma, eu sempre busco fazer o meu melhor possível, independente do que for, empolgado ou não, eu tento buscar um sentido para mim. Então, a dica que eu dou é essa, busquem um sentido para que esse componente seja agradável para vocês, né? Ler os artigos, fazer as anotações, sempre pensar que isso está sendo bom para a sua construção enquanto ser humano, do seu conhecimento, ampliando, porque quando você lê um artigo, você tá conversando com outras pessoas, com outros autores que já têm uma trajetória maior, né, mais longa, mais antiga do que a gente. Então, e eu estou aqui para te ajudar, para te conduzir, não para te dar. Né? Já pensou se eu pego um artigo, eu estou aqui cheio de artigos, que eu fico lendo, né? Não só os da bibliografia, como artigos que eu vou buscando mais recentes. Já pensou se eu chegar, gente, a aula de hoje vai ser sobre práticas de ensino nas licenciaturas e a pesquisa e ensino de ciências, questões atuais. O autor falou isso, isso e isso, depois ele fala, gente, saco, não. Então, eu vou passar o artigo para que vocês criem esse momento de leitura, que vai ser, alguns podem imprimir, outros não. Eu leio muito também no celular, e aí você vai ler e vai fazer sua anotação. Então, pega um caderninho, certo? Ou então um bloco de papel para reutilizar, como eu uso também, o papel que tem um lado usado, o outro. Aí você vai escrevendo, vai fazendo a construção de conhecimento ao longo do componente, tá bom? E é isso. Então, voltando, né? A realização das atividades avaliativas, a frequência, como acho que eu passei batido, né? Então, na medida do possível, vocês estão frequentes, porque o que acontece? Às vezes eu dou um componente, o pessoal some e depois aparece no final, eu nem sei quem é. Então, eu espero que não seja assim, né? Vai ter, como eu falei, eu vou misturar, vai ter aulas que vão ser ao vivo e vai ter aulas que eu vou passar no vídeo, e aí eu vou usar vários recursos. Vai ter vezes que eu vou botar o link da lista de presença, vocês acessam e colocam lá no Google, formulários, né? Vai ter vezes que eu vou fazer a chamada ali no ao vivo, enfim. A ideia não é ser chatolina, de ficar, não sei quem não faltou, não. É ver a frequência, como é que vocês estão, se vocês estão comigo. Gente, deixa eu ver se tá, a gravação tá. Entendeu? Então é mais nesse sentido. A realização de atividades, então a gente, até onde eu vi no SIG, eu acho que a gente está com 24 alunos matriculados, certo? Então, eu pensei em a gente trabalhar em duplas ou no máximo trios, porque não adianta fazer um grupo com 5 pessoas e os trabalhos não são complexos, e ficar aquele monte de gente junto e muita gente não faz, outros fazem. Então, assim, dupla ou trio. Aí, na próxima aula, aí a gente vê, eu já criei um grupo no WhatsApp, eu vou mandar o link no Siga. A essa altura você já tem um link, porque eu vou mandar o link desse vídeo na mensagem que eu vou mandar no Siga, né? Então, aí para a gente ver como vai fazer a formação desses grupos, dessas duplas, tá? Para trabalhar. E aí você, esse grupo de trabalho, esse grupo pequeno de trabalho, fazendo as atividades até o final. Eu vou estar pedindo para vocês, se eu não me engano, só 2 trabalhos escritos, que é o portfólio, que é essa junção de várias pequenas atividades, e são poucas mesmo, viu, gente? Ao longo do componente, e o plano de aula. Então, eu vou estar vendo a estrutura desse trabalho escrito. Como é que está a ortografia, a organização, né, desse texto, enfim. Uma coisa que a gente vai falar numa aula mais para frente é a questão de uso de fontes confiáveis, de plágio. Mas eu já vou adiantar que, assim, vocês estão no ambiente da universidade. Então, a gente vai ter uma aula que a gente vai estar falando sobre epistemologias da educação, das ciências, que eu vou estar falando sobre isso, né? Então, assim, uma coisa que a partir de agora é fundamental vocês terem é uma posição de acadêmicos, né? Vocês são graduandos.
Então, vocês têm que ter critérios de pesquisa. Não pode ficar se informando só de manchete, uma informação superficial. Informação. Eu amo memes, trabalho com memes na educação. Só que eu digo assim: memes no contexto educativo é interessante para trabalhar e aprofundar questões, e não ficar só naquela leitura superficial. A gente está numa época que as pessoas, e aí eu falo de maneira geral, elas brigam com as outras com convicções a partir de uma manchete que ela leu, ela nem abre a matéria para ler. E tem que ver também essas fontes. Quer dizer, você tem uma fonte de um jornal A, você tem uma fonte de um jornal B, você tem uma fonte de jornal C e você tem uma fonte de um blog de seu José, de uma informação de uma mensagem do WhatsApp. Primeiro, as mensagens que são veiculadas, e para finalizar o exemplo, você tem uma informação vinda de um artigo, e aí vem um monte de coisa para discutir. Os jornais, eles, de maneira geral, têm um grau de confiabilidade, porém, existem linhas editoriais. Então, às vezes, quando você pega uma notícia que é passada na Record, a mesma notícia passada na Globo, ela tem uma abordagem totalmente diferente. Então, vocês têm que perceber essas nuances. É um aprendizado de leituras críticas das mídias, de tudo que chega. O outro exemplo que eu dei é a questão de você não poder tomar uma notícia ou um texto que chegou do WhatsApp sem fonte, sem nada, sem comprovante, como se fosse uma verdade. Não. Um artigo científico, ele é confiável de maneira geral, porque para ele ser publicado, ele teve que passar por avaliações por pares, que é quando a gente chama assim, uma revista, eu submeto um artigo que eu escrevi para uma revista, um manuscrito, essa revista vai acionar outros profissionais de renome na área, ou de especialistas na área, para ler o meu artigo, sem saber que foi eu que escrevi, e eles vão dar o parecer de aprovado ou não, com uma série de críticas para melhorar o artigo, ou simplesmente não recomendam a publicação. Então, o artigo ele já é mais confiável, porém, a gente sabe também que a área da ciência ela não é isenta de problemas. Não existe uma neutralidade científica, existem sim problemas na área da ciência, que a gente vai conversar mais adiante. Então, tudo a gente tem que ter uma leitura crítica das coisas. Então, quando a gente vai falar de fazer um trabalho no âmbito da ciência, a gente pode usar referências confiáveis, que seriam de artigos científicos, de notícias de sites de notícias de credibilidade, como fonte, certo? Para escrever os nossos textos. Porém, a gente pode usar até o WhatsApp, rede social e tudo, como um local que a gente vai coletar algo para a gente estudar. Então, um exemplo, como aparece, um exemplo que eu estou inventando agora. Vamos dizer que a gente está falando de origem do universo, né? Vamos pesquisar alguns memes que circulam no Facebook sobre a origem do universo. Que memes são esses? Quais são os tópicos que eles trazem? Quais são as imagens que ele trazem? Por exemplo, eu sigo uma página no Face chamado Carl Sagan Sincero, que são memes com o Carl Sagan, que é aquele pesquisador incrível dessa área, né? Então, tem vários memes que tem um link do humor com assuntos ligados à origem do universo. Tem alguns memes também que fazem ironias com outras teorias do surgimento do universo, enfim. Então, se fosse para fazer um trabalho, né, que utilizasse de análise de memes, os memes seriam pertinentes para serem analisados, mas não como dizer assim, que é o que acontece, né? Às vezes a pessoa fala assim, vamos dizer que tem um meme circulando falando tal informação, aí a pessoa vai conversar com outra e fala, mas eu vi na página Carl Sagan Sincero, só que é uma página de humor, então ele não pode usar aquele meme como uma fonte de informação séria, ele pode usar para fazer brincadeira, mas não para... Então, enfim, é isso que eu acho que isso tem que ficar cada vez mais ser desenvolvido na vida acadêmica de vocês, esse aprendizado, esse exercício, né, de fazer leitura crítica do mundo.
Então, continuando, deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Já estamos encaminhando para o final. Então, o plano de curso ele está no SIGA, teve várias alterações, porque houve alguns problemas na plataforma. Hoje, o plano de curso ele está atualizado. Vocês podem ir nessa parte aqui, ó, imprimir plano de curso, certo? E nessa parte, tá vendo aqui? Diário eletrônico, aí 1, 2, 3, imprimir plano de curso. Quando você clica aí, ele gera um PDF do plano de curso, você pode ter com o que é planejado aula a aula, né? Claro que isso pode mudar, né? Mas isso é um planejamento. Então, nós, no futuro, quando vocês forem professores, para quem for e quiser, vocês vão desenvolver isso do componente curricular que vocês vão lecionar. Seja em qualquer nível de ensino, vocês vão ter um plano de curso, que é todo o plano ao longo daquele período que vai compreender a disciplina que você vai dar. E aí, aula a aula, você vai dizer o que você propõe em cada aula. E cada aula, no caso, requer um plano de aula, né, para cada aula. Tá lá. Aí aqui já é a imagem do PDF que é gerado, então tem o título, as informações do horário, do período que compreende, o componente, né, que se inicia hoje e vai até dia 6 de fevereiro. Tem a ementa, e aí eu já comentei com vocês, né, a ementa está lá. Tem a metodologia que eu já apresentei, tem as estratégias de avaliação que eu já acabei de falar, tem o horário de atendimento. Então, além da disponibilidade que eu tenho durante as aulas, no caso, as síncronas, vocês têm contato comigo através do WhatsApp, por e-mail, e eu estou disponível naquela perspectiva que eu falei para vocês, né, de fechar. Então, eu botei esse horário para a turma de vocês. Para outra turma, eu já boto pela manhã, que eu estou totalmente disponível, além de outros trabalhos que eu faço, né, da UFSB. Então, estou disponível das 13 às 18 horas, de segunda a sexta, para tirar dúvidas, orientar, enfim, estou aqui à disposição. Aqui tem a descrição do cronograma de aulas, aula a aula. Como eu falei, teve um problema no SIGA, e aí eles acabaram, entrou datas que, na verdade, tem um recesso, né, de final de ano. Só que lá entrou e a gente tinha que lançar aula de qualquer jeito. Aí foi orientado aos docentes para que a gente colocasse o nome recesso, porque não tem como a gente apagar essas aulas. Então, eu tive que colocar dessa forma. Mas é isso. Então, essa aula de hoje é para apresentar esse plano geral para vocês. Na aula que vem, a gente vai conversar um pouco sobre o que são ciências da natureza. E aí, para tanto, eu vou colocar na descrição do vídeo o artigo que eu quero que vocês leiam, para que na aula que vem a gente troque ideias sobre ele, tá? Na aula do dia 28 vai ser... vou passar para vocês um episódio muito legal da série Cosmos. Eu vou estar falando mais detalhadamente na aula que vem. Que eu gosto assim, ao final de cada aula eu falo o encaminhamento do que vai ser a aula que vem. Então, não vou entrar em muito detalhe. Na aula que vem eu vou falar para vocês. Na aula seguinte, a gente vai falar sobre documentos oficiais no sistema educacional do Brasil e vamos ter um momento para discutir o que vocês acharam desse episódio de Cosmos. Na aula do dia 11, vai ter uma atividade acadêmica programada. Eu vou pedir que vocês pesquisem sobre o que é metodologias ativas no ensino de ciência da natureza, tá? Na aula do dia... tá. É porque ficou assim, na verdade, assim, desculpa. A aula do dia 5 eu vou falar sobre plano de aula. O que é plano de aula, o que é um plano de ensino-aprendizagem e como fazer. E aí, no encaminhamento dessa aula, que eu vou pedir para você pesquisar sobre estratégias metodológicas, porque vocês vão aprender como faz o plano de aula, e aí vocês vão ver que todo plano de aula, ele requer uma estratégia de metodologia. E aí eu vou falar de algumas e vou pedir para que vocês pesquisem e escolham nesse leque de metodologias, qual que vocês acham que seria legal botar no plano de aula de vocês, tá? Na aula do dia 6, que é dia 25, eu vou estar participando de um evento, que é uma semana de biologia. E aí eu vou estar dando uma oficina chamada Fanzine e Divulgação Científica, o que é, como fazer. Fanzine, na perspectiva da metodologia ativa, né, que é chamada de hands-on ou mão na massa,
É uma revista artesanal que você mesmo pode fazer. Então, todo o processo de criação dessa revista, que vai desde a criação do conteúdo, imagens, até formar a revista, você que faz tudo. Então, a revista artesanal, e eu tenho usado o fanzine no âmbito do ensino de ciência e da divulgação científica. Eu vou estar falando sobre isso nesse dia. Como cai no dia da nossa aula, esse convite eu recebi antes de sair até o calendário. Aí eu coloquei como atividade nossa, essa oficina vai ser disponibilizada, então eu convido para que vocês estejam lá. Tá? Na aula 7, uma aula muito importante, que é sobre epistemologias da educação e ciência da natureza, que eu vou estar falando um pouco sobre as linhas pedagógicas de maneira geral, né? Vou estar falando e vou passar para vocês um filme bem legal chamado Como Estrelas na Terra, Toda Criança é Especial. É um filme lindo que vocês vão ver e vocês vão, né, fazer atividade com a impressão de vocês sobre ele para compor o portfólio. Nesse momento, a gente vai chegando em dezembro, né? A gente já vai chegando na proximidade do nosso webinar, que é aquele evento que eu falei que vai ser a culminação da apresentação. Então, o webinar, vocês vão estar apresentando o plano de aula que vocês elaboraram. Então, primeiro eu vou pedir para vocês mandarem para mim o plano de aula por escrito no dia 2 de dezembro, para que eu veja se está legal, corrija, enfim, faça dê feedback para vocês. E não só eu, né? E a professora Joana, que é a professora específica sobre o tema de origem do universo, que vai ser o tema do plano de aula, daremos a devolutiva para os grupos, né? O plano de aula com alguns apontamentos, se houver, né? Vocês vão gravar a apresentação desse plano de aula. Então, o que é isso? O trabalho é o plano de aula por escrito e a apresentação. É como se fosse, se a gente não tivesse em pandemia, vocês iam apresentar aos seus colegas, a gente criou esse plano de aula, né? E esse plano de aula, e aí vocês vão falando sobre cada ponto, como vocês fizeram, certo? Vocês vão fazer um vídeo apresentando. Porque no dia do webinar, que vai ser no dia 16 de dezembro, vai ser, como eu falei, um webinar, ele vai ser ao vivo, só que esse vídeo vocês já vão ter mandado para a gente. Aí no dia eu falo, gente, sejam bem-vindos ao nosso webinar discente e tal, a gente abre e a gente começa a passar o vídeo que vocês já nos mandaram nesse webinar que vai ser ao vivo. Vocês vão estar conectados, né? E esse vídeo das apresentações de vocês vai estar passando, tá? A gente provavelmente vai convidar uma professora da educação básica para estar participando, para dar um feedback sobre o que achou, né? Com dicas, né? Que é uma pessoa que está aí na sala de aula, e como a gente não está podendo visitar as escolas, então a gente está em contato para ela estar nos ajudando, né? Dando esse retorno para vocês, avaliando junto com a gente, né? Os trabalhos, de uma maneira construtiva, para ajudar, para somar, para dar dicas, né, que melhorem a prática de vocês, né? Não tem nada que se preocupar. Aí vai ter o recesso de final de ano e em seguida a retomada do componente, que vai ser em janeiro. A gente só tem mais uma aula em janeiro e mais uma na semana de fevereiro. Então eu coloquei aí para a gente ter um encontro, para a gente fazer um balanço de como foi o componente, né? Quais foram os pontos bons, o que precisou melhorar, o que não é legal repetir, né? O que vocês acharam da experiência? É isso. Então, essa é a proposta do componente. A avaliação, então, eu coloquei para o dia 16, quer dizer, eu vou estar avaliando processualmente, mas o dia 16 é o dia do webinar, né? E aí vocês vão estar lá com a gente. Então, é a avaliação. Vai ser assim, tá? Deixa eu ver se tem mais um. E aí tem a bibliografia. Essa bibliografia é oficial, ou seja, ela consta no PPC do curso, que tem lá nos documentos da UFSB. Além disso, eu posso estar colocando, não usando um ou outro trabalho, ou colocando um artigo que eu acho mais pertinente, mas é só para mostrar para vocês que essa é a bibliografia oficial do componente, certo? Que é essa que aparece aqui na tela. Então, são autores pertinentes e autoras da área de ciência da natureza, da área de formação de professores, que falam da interface do ensino de ciências e o tema de origem do universo. É isso. Então,
Aqui são recomendações, né, de revistas, periódicos, que trabalham nossa área de ensino de ciências, né, de ciências da natureza, ensino de física, de matemática, de química. É isso, gente. Então, a gente vai chegando no final. Na aula que vem, o assunto que a gente vai falar é o que é ciências da natureza, por que ensinar. Então, a gente vai bater um papo sobre concepções, conhecimentos prévios, expectativas, né? Como eu comentei com vocês, eu vou estar retomando isso. O que é que vocês esperam? Quem são vocês? Para a gente conversar, reencontrar quem eu já conheço, conhecer quem eu não conheço, e vocês me conhecerem. Falar um pouco sobre os conteúdos que são tratados de ciências da natureza no ensino fundamental e também no ensino médio. E aí eu vou colocar no link o artigo que vocês vão ver, tá? Eu peço que depois de assistir esse vídeo, você comente na seção de comentários, marcando sua presença aí, de que você viu o vídeo, que a gente está junto. Eu não vai ter, assim, ainda, nessa primeira aula, um link de lista de presença formal. Eu peço que vocês marquem presença aqui no comentário. Na aula que vem vai ser síncrono, e aí eu vou estar mandando, a gente vai se falando. Vou mandar os comunicados no Siga e depois no WhatsApp também, tá bom? Então, é isso. Para finalizar, eu estou assim, à disposição total de vocês. Quem quiser falar comigo, tem o meu e-mail institucional, o meu WhatsApp, certo? E também nas aulas mais adiante, eu vou estar falando com vocês do meu projeto CIARTE, que é o projeto Ciência, Arte e Ensino, caso vocês queiram participar, né, das pesquisas, dos nossos trabalhos em extensão, que envolve ciência e arte. Então, tem o projeto da Jogoteca UFSB, que já é um acervo de jogos que foram criadas pelos alunos e alunas, por mim, que a gente usa esses jogos nas práticas de ensino, mas também avalia esses jogos e testa esses jogos com alunos de outros níveis de ensino, para ver se os jogos realmente são eficazes, se eles contribuem, e também o processo em si de elaboração do jogo já é um processo educativo, né? Então, a Jogoteca, ela está atuando assim. Tem um projeto Cartozine, que é Fanzines Cartoneiros, que é um projeto de extensão, e outros projetos, né? Eu não vou falar disso agora, mas fica aí o convite para quem se interessar, para conhecer o Projeto Ciarte. A gente tem Instagram, é Projeto Ciarte, tá bom? Gente, um prazer estar aqui. Melhor que isso, só pessoalmente abraçando, mas vamos ser firmes e vamos conseguir superar tudo. Vamos fazer da melhor forma possível esse componente, todos os outros, tá? Que esse componente seja, assim, uma injeção de energia positiva em sua vida, né? Assim como está sendo na minha, que te motive, que te empolgue a conhecer autores, autoras, assuntos, a fazer alguma coisa, esses trabalhos, né, que vão ser desenvolvidos com calma, com amor, sem sobrecarga, né? Vamos levar da melhor forma possível. Contem comigo, tá? O fator humano é muito importante. Se vocês precisarem falar comigo, falem, tá? É isso. Encerro aqui essa aula. Já de antemão peço desculpa dessa aula não estar sendo síncrona, porque como é a primeira vez eu tive receio, eu quis garantir que essa aula, no horário da aula, ela estivesse disponível para vocês, mas a aula que vem a gente encontra, tá? Deixem comentários do que achou dessa aula, enfim. Estamos juntos, tá? Um grande beijo. E até hoje eu vou estar olhando os comentários aqui, então eu vou estar online com vocês, né? Mas a gente vai estar interagindo na tela na semana que vem. Um beijão, gente. Fiquem com Deus e se cuidem. Obrigada.